A noite caiu. O último brilho do sol desapareceu abaixo do horizonte, apenas para ser substituído pela escuridão que envolvia o mundo. As nuvens flutuando no ar também estavam manchadas de um tom escuro. Alex estava caminhando lentamente de volta para sua pousada. Ele estava sorrindo como se estivesse se divertindo com alguma coisa. Mestre, por que você está sorrindo como um idiota há algum tempo? Ou é por causa do que Lena disse? Silveria não é do tipo que abre mão da chance de provocar seu mestre. Na verdade é por causa disso. Alex respondeu. Estamos felizes. Você está todo entusiasmado agora que recebeu o reconhecimento dela. Ela disse que você pode tentar conquistar o coração dela. É normal que você esteja feliz. Por favor, não fique porque não será fácil. Silveria disse. Alex soltou um suspiro antes de dizer, você não entende, não é? Não estou sorrindo por causa disso. Claro que será difícil, extremamente difícil, se não impossível, mas esse não é o ponto. Você age como se não tivesse visto a expressão nos olhos dela quando ela falou. Ela falou essas palavras, mas por dentro ela acredita que não é possível. Ela se divertiu como se fosse algum tipo de jogo para ela. Por que aqui? Não tenho certeza, talvez por causa de seu status ou formação. De qualquer forma, aposto que ela estava pensando que seria divertido me ver tentar. Para ela, deve ser como um adulto observando uma criança a tentar ganhar algo que o primeiro tinha certeza de que era impossível ganhar. É o sentimento que tenho dela. Juro que um dia farei minha. Alex explicou antes de terminar com uma promessa. Ele parecia sério ao falar. Em um espaço negro, uma garota extremamente bonita estava sentada em uma cadeira preta. Correntes pretas estavam enroladas por todo o corpo. Algumas dessas correntes pretas estavam se desfazendo lentamente. A expressão dessa garota estava gelada. Ela estava observando Alex e quando ouviu as palavras de Alex, seus lábios se curvaram um pouco formando algo que parecia um sorriso. Era lindo. Do outro lado, Silveria sorriu e disse, esse é o espírito. Tenho certeza que um dia você conquistará o coração dela com a ajuda desta senhora. Os lábios de Alex se contraíram. Ele se recusou a comentar porque tinha certeza de que Silveria começaria a se gabar sem parar se ele lhe desse a oportunidade. Ela dirá que estava lhe dando uma lição sobre como cortejar uma garota. Não, obrigado. Pouco depois ele chegou à pousada, abriu a porta e entrou e como sempre estava lotado. Olha quem voltou tão tarde. Disse um cliente regular, um homem com um lenço. Ele estava com quase 30 anos. Alex trocava poucas palavras com ele muitas vezes. Esse homem também era um aventureiro e estava ciente do encontro de Alex com Lena. Não é nosso querido Rocky. Seu encontro deve ter corrido bem para ele voltar para casa tão tarde. Que sorte! Venha compartilhar com seus irmãos aqui algumas coisas suculentas no seu encontro. Talvez possamos usar sua experiência como exemplo. Vamos. Vamos. Um amigo daquele homem disse que ele também era um cliente regular, um aventureiro também. Os outros aventureiros próximos começaram a gritar pedindo a Alex para compartilhar alguns detalhes e obviamente ele não faria isso. Nesse caso, para ficar sozinho só havia uma coisa a fazer. A bebida desses cavaleiros será por minha conta, anunciou Alex antes de sair. Ah! Isso é o que um homem de verdade deveria fazer. Felicidades ao nosso novato, que você dure mais. O aventureiro que falou primeiro disse enquanto levantava sua xícara. Que você sempre seja tão generoso. Outro homem disse com sua xícara erguida. Saúde! Eles aplaudiram antes de engolir suas xícaras inteiras. Alex balançou a cabeça ao ouvir o homem que desejava que ele sempre fosse generoso. Alex foi em direção à cozinha e viu Gracier trabalhando ao lado de Dona Lana. Sem se virar ela disse, bem-vindo de volta irmão mais velho, como foi seu encontro? Noite Gracier. Meu encontro foi maravilhoso. Pareces ocupado. Aliás, esse avental ficou bem em você. Alex elogiou Gracier. Obrigado, irmão mais velho. Ela sorriu sentindo-se extremamente feliz por ser elogiada. Alex então se virou para a senhora Lana que tinha um sorriso no rosto. Sempre que o via ela sempre estava com um sorriso no rosto. Alex se perguntou por quê. Bem-vindo de volta, Alex. Boa noite, Lana. Ocupado como sempre. Sim, extremamente ocupado graças ao Gracier é fácil de lidar. Ela é uma garota trabalhadora. Senhora Lana acariciou os cabelos ruivos e lisos de Gracier. É bom saber. Onde está Lea? Não a vi. Alex perguntou enquanto olhava em volta. Desde que entrou não viu Lea.
Ah, Leia. Eu a enviei em uma missão. Ela deve voltar em alguns minutos. A senhora Lana respondeu. Vejo. Vou embora, não vou comer esta noite, já estou satisfeito. Vejo você amanhã de manhã. Boa noite. Alex anunciou e acrescentou antes de sair. Gracier, não tenha pressa. Estarei esperando por você, venha assim que terminar. Eu irei, respondeu Gracier antes de continuar seu trabalho. Boa noite, Alex. Senhora Lana disse enquanto observava as costas de Alex recuando. Uma hora depois, Gracier entrou e viu Alex sentado em sua cama de olhos fechados, parecia estar meditando. Bem-vindo de volta. Alex reagiu à presença dela. Estou de volta, irmão mais velho. É hora de me contar como foi seu encontro. Você deve entrar em detalhes, se possível. Espero que você tenha marcado alguns pontos. Gracier disse enquanto se sentava na cama. Parece que ela veio direto do quarto de Leia, porque estava de camisola. Aqui, pegue isso. É meu presente para você. Alex disse primeiro, passando para ela um grande ursinho de pelúcia. Sim, é um ursinho de pelúcia. Obrigado, irmão mais velho. Agora posso dormir segurando-o. Gracier ficou extremamente feliz. De nada. É ótimo que você esteja feliz. Alex respondeu com um sorriso enquanto pensava. O ursinho de pelúcia deveria poder tomar o meu lugar. Posso dormir em paz agora. Mas ainda estou esperando pela sua história. Ela ainda não desistiu. Alex soltou um suspiro antes de começar a contar como foi seu encontro com Lena. Poucos minutos depois de terminar de contar, Gracier ficou satisfeito com o fato de Alex ter aceitado as ofertas de Lena. Agora que ele tinha um apoiador poderoso e alguém que ela conhecia, ela estava feliz. Então o irmão mais velho não era deste mundo. Isso confirma minha suspeita de que você não é daqui. Afinal, você deu aquela vibe. Eu me pergunto como está o seu mundo. É mais bonito que o nosso mundo? Gracier perguntou curioso sobre a Terra. Mesmo que ainda não tenha explorado este mundo, posso dizer que o meu mundo é mais bonito por causa dos seus países e tecnologias avançadas. A Terra é realmente linda. Alex disse pensando naqueles lindos países da Terra. Isso é ótimo. Seria maravilhoso se eu pudesse visitá-lo algum dia. Gracier disse esperançoso. Duvido que seja possível, disse Alex, quebrando a esperança de Gracier. Naquela época, a deusa Mea dissera que era impossível voltar atrás. Ela pode estar mentindo, mas ele duvida que seja esse o caso. Eu pensei assim. Então, os demais já estão na capital. Por que você ficou para trás? Questionou Gracier. Foi porque eu tinha algo para fazer primeiro. Partirei para a capital em breve. Eu vejo. Espero segui-lo até lá. Gracier disse esperando segui-lo até a capital. Primeiro precisamos conversar, disse Alex em tom sério. Sobre o que você quer conversar? Gracier perguntou curioso porque Alex parecia sério quando disse que eles precisavam conversar. Respirando fundo, Alex olhou para Gracier bem nos olhos antes de perguntar. Gracier, por que você decidiu me aceitar como seu irmão mais velho? É porque você se sente em dívida comigo? Como eu pensava. Na verdade, sinto-me em dívida com você por tudo que fez por mim, mas essa não é a única razão para tomá-lo como meu irmão mais velho. A primeira vez que te vi, você parecia um irmão mais velho salvando sua irmã mais nova, em vez de um herói salvando a donzela em perigo. Pelo menos para mim, esse é o sentimento que tenho. Portanto, prometi a mim mesmo me tornar sua irmã, segui-la onde quer que você vá para retribuir. Ela parou por um momento antes de continuar. Perdoe minha franqueza, mas você parecia solitário, como alguém em uma terra estrangeira sem nenhum apego, sem nenhuma família. Eu quero ser esse apego, essa família. Até eu me sinto sozinha, depois do que aconteceu, até que você entrou na minha vida e então pensei por que não me tornar sua irmã para apoiá-la pelas costas. Você é o irmão mais velho que sempre quis ter. Ela terminou com firmeza acrescentando, é egoísta decidir isso sem consultar você, primeiro, mas eu quero ser sua irmã. Protegeremos uns aos outros até que a morte nos separe. É o que decidi e nada vai mudar minha decisão. Alex não conseguiu responder por um tempo. A garota já havia tomado sua decisão, então era a vez dele fazer o mesmo. Honestamente falando, ele a salvou por capricho, não porque estava bancando o herói, como ele havia dito anteriormente a Silveria que não,
Poderia procurar outro lugar quando aqueles gangsters estavam tentando sequestrar a garota bem diante de seus olhos. Portanto, ele salvou a garota. Nunca ele teria pensado que a garota iria se apegar a ele. Agradavelmente ela era talentosa. Ela o via como seu irmão mais velho. E verdade seja dita, recentemente Alex estava começando a vê-la como uma irmã de verdade. Ele não podia negar que o que a garota dizia continha algumas verdades. Ele estava se sentindo sozinho desde que pisou neste mundo onde não tinha família nem amigos propriamente ditos. Ele estava sozinho até encontrá-la. Mesmo que se conhecessem há apenas alguns dias, inequivocamente existia um vínculo especial entre eles. Alex aceitaria de bom grado aceitar Gracie como irmã, parte de sua família. O primeiro membro de sua família neste novo mundo. A vovó ficaria orgulhosa de ter uma neta como ela. Espero que você esteja bem por aí. Estou dando o meu melhor aqui. Estou prestes a ter uma irmã mais nova. Viva bem e não se preocupe comigo. Cuidarei de mim e da minha futura irmã. Nossa família continuará prosperando aqui. O mundo tremerá ao ouvir nossos nomes. Alex murmurou, olhos cheios de determinação e um pouco de saudade ao se lembrar de sua avó. Estou feliz que você tenha decidido isso. Também decidi reconhecê-la como minha irmã e membro da minha família, mas para completar este processo há algo que devemos fazer. As palavras de Alex deixaram Gracie feliz, mas ela ficou curiosa com suas últimas palavras, então perguntou: o que precisamos fazer então? Há um ritual que o devemos passar, para ser mais preciso, você e eu assinaremos um pacto que nos reconhecerá como irmãos, explicou Alex. Há alguma consequência após a assinatura deste pacto? Perguntou Gracie. Nenhum. Alex respondeu imediatamente. Silveria lhe garantiu que não havia inconveniente em assinar esse tipo de contrato. Era um contrato simples de irmãos com poucas vantagens. Silveria disse que este contrato deve ser assinado de boa vontade por ambas as partes. Deve existir um vínculo entre elas antes de funcionar. Depois de assinar este pacto, as partes envolvidas se sentirão como verdadeiros irmãos compartilhando a mesma linhagem. Isso não significa que depois de assinar o contrato Alex se transformaria em meio elfo nem Gracie se tornaria humano. Suas raças permaneceriam as mesmas, apenas que suas linhagens sanguíneas serão misturados, formando uma nova linhagem própria para eles. Suas características físicas raciais permanecerão as mesmas por fora, enquanto por dentro sua linhagem mudará. Depois de ouvir o resumo de Alex, Gracie disse: isso é bom. Não quero uma aliança que unirá nossas vidas e quando um morrer, o outro seguirá. Esse será o fim da nossa família. Alex sorriu, sentindo-se feliz porque mencionou as palavras nossa família. Gracie perguntou: quando começamos? O que deveria ser feito? Depois de invocar um pergaminho antigo que trouxera no caminho de volta, Alex o colocou sobre a mesa perto da janela antes de retirar uma agulha que será usada para espetar os dedos. Ele explicou a Gracie como iriam proceder antes de ordenar que ela se aproximasse. É sua vez. Ele disse em sua cabeça. Silveria respondeu imediatamente. Eu sei, com licença. Então ela disse. Imediatamente a consciência de Alex escureceu e ela perdeu posse de seu corpo. Ele iria assistir tudo do lado de fora. Seu polegar primeiro, querido. Alex, Silveria, disse com um sorriso misterioso. Gracie não se mexeu. Ela observou Alex porque sentiu estranheza pela maneira como ele falava. Era como da última vez. Ela tinha a sensação de que Alex que estava na sua frente não era o verdadeiro Alex, seu irmão mais velho. Devia ser outra pessoa. Qual é, querido? Não temos a noite toda, sabe? Alex, Silveria, disse interrompendo-a. Suspirando pesadamente, Gracie se aproximou de Alex, Silveria, e obedeceu. Imediatamente, Alex, Silveria, espetou o polegar e deixou cair um pouco de sangue no velho pergaminho antes de fazer a mesma coisa consigo mesmo. Ação então, ela, começou a cantar numa língua obscura que nenhum dos dois conseguia entender. Pouco depois de algo mágico acontecer, o antigo pergaminho mudou de cor, tornou-se vermelho sangue antes de se transformar em 2 gotas de sangue. Essas 2 gotas de sangue ficaram flutuando no ar. Incrível, Gracie murmurou. Alex do outro lado também compartilhava o mesmo sentimento. Eu sei, com isso meu trabalho está concluído. Alex, Silveria, disse antes de deixar Alex recuperar o controle de seu corpo. Antes que Gracie pudesse perguntar o que ela, queria dizer, Alex a encarou, ele se aproximou dela e sussurrou algo em seus ouvidos. Depois que ele terminou,
Ele declarou: eu, Alexander Kyle Toshi, declaro que a partir de hoje tomo Gracier como minha irmã, meu sangue e um membro de minha família a quem valorizarei, protegerei, perdoarei até que a morte nos separe. Que os deuses sejam as testemunhas disso. Promessa. Uma das gotas de sangue pairando no ar se aproximou de Alex, ficou na frente dele, como se esperasse por algo. Gracier respirou fundo e começou a declarar: eu, Gracier filho de Miranda, declaro que estou reconhecendo Alexander Kyle Toshi como meu irmão mais velho, um membro da minha família a quem irei valorizar, apoiar, proteger e perdoar até que a morte nos separe. Que os deuses sejam as testemunhas deste compromisso e nos abençoem. Imediatamente a segunda gota de sangue veio na frente dela e ao mesmo tempo, as duas gotas de sangue entraram em seus corpos através do peito. Os dois tiveram uma expressão dolorosa em seus rostos por um momento antes de desaparecer rapidamente. Suando, Alex anunciou: a partir de hoje você será chamada de Gracier Alexandra Toshi. Bem-vindo à família Toshi. Alexandra era o nome de sua falecida mãe a quem ele amava mais que tudo. Pensou em dar o mesmo nome a Gracier. Gracier sorriu docemente, ficou feliz com o nome dado a ela por seu irmão mais velho com quem começou a sentir uma proximidade estranha. Obrigada, irmão mais velho Alex. Por favor, cuide de mim de agora em diante. Da mesma maneira os dois foram para a cama logo depois, começaram a sentir sono e um pouco de calor, com certeza foi por causa do convênio que acabaram de assinar. Eles teriam que esperar até amanhã antes de saberem que mudanças aconteceram dentro de seus corpos e o que ganharam. Na marcha da madrugada sitiando as estrelas, o sol nasceu vitorioso na atmosfera. A luz consumiu o céu com ferocidade. Assim, devolvendo a sua edificante aparência azul clara. Nuvens finas de algodão acumularam-se gradualmente no alto, apenas aumentando o ambiente feliz da manhã. No Mount Lichtin, o sol da manhã acordou com um beijo. Fragmentos de luz espiavam pelas persianas fechadas, lançando finas listras douradas em seu rosto angelical. Gracier abriu os olhos e lentamente, sonolenta, e se virou para o lado enquanto sorria antes de olhar para a cama à sua esquerda. Lá estava seu novo membro da família, seu irmão mais velho. Ele estava cochilando pacificamente. De repente, Alex acordou quando a luz do sol estreitou seus olhos. Ele olhou de lado para ver sua irmã mais nova olhando tolamente para ele. Então ele perguntou: bom dia, irmãzinha, por que você está me olhando desse jeito? Em vez de responder, Gracier foi buscar um espelhinho e deu para ele. Olhe para você mesmo. Ela disse. Alex pegou um espelho e olhou. De alguma forma ele havia ficado bonito. Eu sou bonito, e daí? Revirando os olhos, Gracier disse: você ficou bonito. Anteriormente você estava um pouco acima da média e hoje entrou na categoria de bonito. É surpreendente quem aconteceu. Deve ser por causa do pacto de ontem. Ela está certa. Você ficou bonito e o rosto dela ficou angelical. Tudo graças a essa senhora. Silvery apontou com orgulho. Agora que Silvery havia dito isso, era verdade que o físico de Gracier também havia mudado. Ela ficou mais bonita. Você tem razão. Porém, eu não sou o único, disse Alex antes de devolver o espelho. Gracier o pegou e verificou sua aparência. Na verdade era verdade que ela também havia mudado. Sua pele ficou mais clara, mais suave. De fato é verdade. Irmão mais velho, essas mudanças fazem parte das poucas vantagens de que você estava falando. Ela perguntou. Eu não tenho certeza, Alex respondeu enquanto questionava. Interiormente Silveria. Sil, pensei que você tivesse dito que não haverá mudança em nossos físicos, apenas nossa linhagem mudará. Mas agora como é que fiquei bonito? Minha pele ficou mais lisa. A mesma coisa aconteceu com Gracier. O que aconteceu? É porque depois que sua linhagem mudou por dentro, suas características faciais e pele evoluíram para acompanhar sua nova linhagem. Você ainda é humano enquanto ela ainda é meio elfa. Sério, não pensei que isso fosse acontecer. Bem, eu nunca havia realizado esse pacto antes. Acabei de ouvir sobre isso. Silvery explicou. Ao ouvir a explicação dela, Alex entendeu, mas chegou à última parte de suas palavras e ele não gostou. Como ele pode? A garota apenas disse que os obrigou a fazer algo que ela não experimentou pessoalmente ou que alguém próximo a ela experimentou. E se fosse prejudicial? Percebendo a expressão descontente no rosto de seu mestre, Silveria rapidamente se explicou. Para minha defesa, não posso realizar esse feitiço perdido em mim mesmo, mas tenho certeza de que não é algo prejudicial.
Esse pacto era algo de uma civilização perdida. Alguém havia usado. Foi assim que eu soube que não fazia mal. A pessoa que realizou isso ganhou poucas vantagens, mas nenhuma foi assim. Então estou um pouco perplexo. Esse pacto funciona dependendo da sua raça ou nível, talvez. Entendo. Faz sentido. Então, qual é a outra vantagem de que você está falando? Ele perguntou. Gracia, que observava Alex, notou-o perdido em pensamentos. Ele deve estar pensando em alguma coisa. É melhor deixá-lo por enquanto. Ela pensou antes de sair, silenciosamente para o banheiro. Do outro lado, Silveria respondia à pergunta de Alex. Verifique seu status, ela disse. Status, ele murmurou, e um painel azul apareceu bem diante de seus olhos. Status, Alexander Kael Toshi. Classe, pistoleiro mágico. Idade, 17. Macho. Classificação 2. Nível 15. Valor de experiência, XP, 1380.600. Poder mágico, 1350 mais 100, 1450. Magia, nenhum ataque, 250. Defesa, 215. Ações. Agilidade, 250. Inteligência, 250. Sorte, 200. Pá, 0 PS, 0 presente, 2 armas semi-seladas. Habilidades, avaliação normal nível 5, compreensão da linguagem, caixa de item nível 2, dedos rápidos máximo, sentido divino nível 2, faca de arremesso nível 5, visão negra nível 2, empunhadura dupla nível 2, nível de piscar 1, Knife Art level 2, Intimidation level 1, nova habilidade, títulos, Otero Holder, aquele que não pode usar magia, aquele cujos dedos são mais rápidos que o Flash, Goblin Slayer. Alex ficou agradavelmente surpreso ao ver seu status. Seu MP aumentou em 100, enquanto ele ganhou uma nova habilidade chamada Intimidação. Ele tinha certeza de que essa habilidade tinha algo a ver com o olho esquerdo de Gracier, o olho do dragão. Ele verificará a descrição da habilidade mais tarde. Na verdade, eles estão relacionados. É uma versão fraca da habilidade dela. Você ganhou essa habilidade por causa do seu vínculo, sua nova linhagem. Seu MP aumentou porque os elfos estão mais próximos da mana do que dos humanos. Pena que você não pode usar magia. Se pudesse, você teria ganhado uma habilidade mágica. Se você fosse um mago do fogo, você teria ganhado uma ou duas habilidades de Gracier. Silvery explicou. Eu vejo. Quais são as outras vantagens que obtivemos após o contrato? Ele perguntou. Suspirando com o quão apressado seu mestre poderia ser, Silveria respondeu. Feche os olhos e tente sentir a presença da sua irmã. Alex fechou os olhos e tentou sentir a presença de Gracier. Ficou surpreso ao saber onde ela estava. Ela estava no banheiro. Ela provavelmente entrou quando ele estava falando com Silveria. Mesmo ele não conseguia vê-la, o que ela estava fazendo exatamente, e ele sabia que ela estava dentro do banheiro. Pela sua expressão parece que você percebeu. O que aconteceu é que você usou sua conexão com ela para saber a localização dela. Ela pode fazer a mesma coisa. Vocês dois podem sentir a presença um do outro em um determinado alcance. Não tenho certeza até onde se estende, mas digamos, um raio de 30 km por enquanto. Você testará os limites de intervalo mais tarde. Essa habilidade permite que vocês conheçam a localização geral uns dos outros. Uma habilidade bastante útil, devo dizer. Se algum de vocês for sequestrado, o outro saberá e seguirá se os sequestradores não excederam o alcance de sua habilidade. Não que eu desejo que um de vocês seja sequestrado para testá-lo. A última vantagem é mais maravilhosa. Essa eu gosto e tenho certeza que você também vai gostar. Silvery explicou. Ela parecia animada quando falou sobre o último benefício. Diga-me rapidamente, Alex disse impacientemente. Rindo, Silveria disse, mulheres não gostam de homens apressados. Bem, fale com Gracia como costuma falar comigo. Alex não entendeu imediatamente o que ela quis dizer, mas mudou rapidamente. Sorrindo, ele decidiu testar e ao mesmo tempo provocar sua irmã, Alexandra. O que você está fazendo? Ele perguntou, telepaticamente. Colidir do outro lado, dentro do banheiro. Gracia, que estava se limpando, de repente caiu na banheira. Ela não podia ser culpada. Ela apenas ouviu uma voz. Era a voz do seu irmão mais velho. Ela se esconde apressadamente dentro da banheira antes de gritar. Irmão mais velho, onde você está? Lá fora. Alex riu. Ele podia sentir Graciela entrando em pânico, então ele disse, não, entrei em pânico. Ainda estou no quarto. Estou falando com você telepaticamente. É uma das vantagens do convênio que assinamos, explicou.
É? Então você está falando diretamente na minha cabeça? Ela perguntou. Sim. Não há necessidade de falar tão alto, apenas fale usando a mente, Alex sugeriu. Tudo bem, disse Graciela antes de tentar falar diretamente na cabeça de Alex, irmão mais velho. Funcionou? Ela perguntou telepaticamente. Sim, funcionou. Ótimo. Então podemos nos comunicar assim de agora em diante. É uma habilidade ótima. Será útil numa situação em que não queremos que ninguém ouça a nossa conversa. Graciela disse já antecipando o assunto da comunicação que eles terão. Você tem razão. É hora de interromper a comunicação. Vou deixar você continuar o que está fazendo. Continuaremos assim que terminar, Alex disse antes de cortar a comunicação. Graciela continuou o que estava fazendo enquanto Alex conversava com Silveria no quarto até sua irmã mais nova voltar. Como você viu no capítulo anterior, a conversa entre Alex e Graciela quando eles estão conversando usando transmissão mental será colocada em, meia hora depois Graciela saiu completamente vestida, colocou a cadeira na frente do irmão mais velho antes de sentar nela. Então, irmão mais velho, quais são os outros benefícios que obtivemos além da transmissão mental? Alex abriu os olhos e parou de meditar. Você deveria verificar seu status primeiro, ele sugeriu e Graciela fez exatamente o que lhe foi dito, ao mesmo tempo em que Alex também a avaliava. Graciela Alexandra Touche, classe. Imperatriz do Fogo idade, 14 fêmea nível 10 valor da experiência, 400.100 poder mágico, 1045 mais 100, 1145 magia, magia de fogo ataque, 155 defesa, 125 agilidade, 145 ações inteligência, 135 sorte, 145 pá, 10 SP, 10 presente, pulseira de Gni habilidades, cozinha nível 4, costura nível 3, bola de fogo nível 5, flechas de fogo nível 1, meteoro, olho de dragão nível 3, cobra de fogo, nível 1, escudo de fogo nível 1, detecção de presença nível 1, nova habilidade, títulos, Vingador, Filho do Fogo, o Desperto, meu poder mágico aumentou enquanto eu também adquiri uma nova habilidade. É uma boa surpresa, com esse aumento posso lançar mais feitiços. Minha nova habilidade está relacionada a você, não é? Por que você achou isso? Alex perguntou enquanto fazia um alongamento para relaxar os músculos tensos. Se você pensar logicamente, é a única resposta. Depois de assinar o convênio obtemos algo um do outro além do aumento de MP. Aposto que essa habilidade foi derivada de uma de suas habilidades. Você deve ter adquirido uma de mim também. Alex olhou intensamente para sua irmã que parecia tão confiante em sua análise. Ela parecia tão esperta ao explicar as coisas, não que sua análise estivesse errada. Inteligente. Como esperado da irmã mais nova deste incrível irmão mais velho. Graciela revirou os olhos enquanto por dentro se sentia feliz, quase sorriu. Sua análise não poderia estar errada. A última vantagem que recebemos após assinar o pacto é a capacidade de conhecermos a localização geral um do outro. Alex disse enxugando suor. Outra habilidade maravilhosa. Além de conhecermos a localização geral, há mais alguma coisa? Como se essa habilidade pudesse permitir que alguém visse o que a outra parte está fazendo. Graciela perguntou sem esconder o quanto estava preocupada com a privacidade deles, levando em consideração que ela era uma garota que não queria que o seu irmão mais velho visse algumas coisas. Se esta habilidade permitir que alguém espione o outro, ela será a primeira pessoa a discordar sobre sua utilização. No entanto, Alex acalmou seu medo. Não se preocupe, além de conhecer a localização geral um do outro, não há mais nada que essa habilidade possa fazer, então fique tranquilo. Isso é bom então, ela disse. Irmão mais velho, por favor, traga as coisas que Lena lhe deu. Desculpe, isso vai esperar, porque estou indo depois do café da manhã, tenho algo urgente para cuidar. Vou deixar você verificá-los mais tarde. Alex recusou porque já tinha algo planejado, ele não podia adiar. Entendo, que pena então. Acho que vou verificá-los outra hora. Graciela ficou desapontada, no entanto, seu humor rapidamente se animou quando ela perguntou, não vou perguntar para onde você está indo, mas pelo menos posso ir junto. Desculpe, mas você não pode. Quero ficar sozinho para poder me concentrar no que vou fazer. Outra recusa instantânea, o humor de Graciela despencou mais uma vez, ela começou a fazer beicinho.
Ela pensou que passaria um tempo com seu irmão mais velho hoje, mas parece que isso não vai acontecer. Percebendo o humor de sua irmã, Alex se aproximou dela e acariciou seus cabelos ruivos e lisos antes de abaixar a cabeça para dar um beijo em sua testa. Desculpa, Alexandra. O que vou fazer é um pouco especial. Não se preocupe, explicarei os detalhes mais tarde. Ok, eu entendo. Ela ficou alegre novamente. Rindo, Alex foi para o banheiro. No caminho, ele se lembra de como Graciela ligou para Lena no início da conversa. Ela disse Lena, não a irmã mais velha Lena. Como costuma fazer. Ela estava sendo atenciosa porque se continuar ligando para sua irmã mais velha, Lena, depois do que aconteceu ontem à noite, será estranho para ele. Ele pode abandonar a ideia de conquistar a garota misteriosa porque parecerá um relacionamento incestuoso. Bem, que bom que Gracia corrigiu sua maneira de se dirigir a Lena porque ele iria pegá-la custe o que custar. Ele tomou consciência de seu desejo de possuir esta flor inatingível. Um dia ela será dele. Alex prometeu mais uma vez, mas desta vez estava determinado. Sorrindo levemente ele entrou no banheiro. Poucos minutos depois, os irmãos estavam no primeiro andar e, como sempre, os clientes tomavam café da manhã antes de partirem para as obras. Imediatamente o silêncio caiu, todos viraram a cabeça na direção dos irmãos. Para ser mais preciso, seus olhos se voltaram direto para Alex, cheios de surpresa logo depois. Quem poderia culpá-los? Ninguém vai ficar indiferente depois de testemunhar a surpreendente mudança pela qual Alex passou durante a noite. De uma aparência mediana ele se tornou bonito. Naturalmente as pessoas ficariam surpresas. Alguns deles estavam esfregando os olhos para ter certeza de que não estavam sonhando, mas a realidade os trouxe de volta ao seu juízo perfeito, como se dissessem ainda estou acordado e trabalhando com tanta naturalidade que é real. Suspirar. Às vezes, apaixonar-se traz algumas mudanças surpreendentes, pelo que eu vi. No entanto, pensar que um dia testemunharei isso. Mesmo que Artemia estivesse presente e me dissesse que era possível, eu não acreditaria. Um cliente disse enquanto estudava Alex da cabeça aos pés. Os outros clientes balançaram a cabeça como se quisessem dizer que compartilhavam pensamentos semelhantes. O cara ficou bonito logo após seu primeiro encontro. Ele está muito interessado na garota. Eu me pergunto o que acontecerá se eles fizerem isso. Ele se transformará em uma mulher porque ele não pode ser mais bonito. O aventureiro que cumprimentou Alex na noite passada disse com um sorriso. Gracia começou a rir cobrindo a boca. Os outros clientes começaram a rir. Vai encontrar uma garota legal e talvez você experimente a mesma coisa. No entanto, para você, não vai funcionar porque seus genes feios não vão permitir isso. Outro cliente provocou aquele aventureiro, por sua vez, fazendo com que todos rissem. Balançando a cabeça, Alex saiu com Graciela e eles escolheram a mesa anterior, a que usaram da última vez. Logo Leia chegou, mas quando viu o lindo Alex ela largou tudo o que estava segurando e ficou parada por alguns segundos antes de perguntar, quem é você? Bom dia, Leia. Sou eu, Alex. Sem chance. O que aconteceu com você? Não há como aquele Alex feio se tornar bonito da noite para o dia. Eu ouvi você, sabe? Então sou feio. Alex perguntou, mas Leia não respondeu a essa pergunta. Você não é Alex, você está me enganando. Você é talvez o irmão mais velho dele? Leia perguntou sem acreditar em Alex. Deve ser o caso. Se você já sabe a resposta, por favor não pergunte. Alex suspirou. Puau. Graciela caiu na gargalhada, não conseguia mais se controlar. Pensar que Leia confundiria o lindo Alex com o irmão mais velho de Alex, que hilário. Depois de se acalmar ela decidiu ajudar o irmão. Bom dia, Leia. Na verdade, é meu irmão, é Alex. É? Leia ficou surpresa. Isso é verdade? Ela ainda perguntou. Graciela assentiu com a cabeça. Leia se aproximou de Alex e começou a tocar seu rosto como se quisesse verificar algo. Pare com isso. É rude tocar o rosto de alguém sem sua permissão. Você não ficará satisfeito se eu fizer a mesma coisa. Alex disse removendo a mão de Leia de seu rosto para desgosto deste último. Bem, você pode tocar o rosto dela como retribuição ou dizer a ela para assumir a responsabilidade depois de tocar seu rosto virgem. Graciela enviou a Alex uma mensagem que deixou sua boca se contorcendo, onde você aprende a falar assim. Eu vou bater em você se você continuar. Crianças não deveriam falar assim,
Alex a repreendeu antes de acrescentar: você também pode deixá-la estudar seu rosto. Você também ficou lindo. Correção, eu já era linda antes, só que minha beleza aumentou. Comparando-nos, as pessoas irão atrás de você porque sua mudança é muito atraente. Na verdade, ela não estava errada. Suspirando, Alex forçou-lhe a ir embora. Ela saiu com relutância antes de trazer o café da manhã. Ela sentou-se e começou a conversar com Gracier, mas de vez em quando ela olhava para Alex e quando Alex olhava para ela baixava a cabeça com uma expressão corada. Alex rapidamente termina seu café da manhã e sai. Antes de sair, ele abaixou a cabeça e murmurou no ouvido de Leah a propósito: seu café da manhã foi incrível. Cumprimente sua mãe quando ela retornar de suas tarefas. Estarei a caminho. O rosto de Leah fica vermelho. Ela baixou a cabeça. Alex sorriu antes de desaparecer enquanto pensava: ser bonito tem alguma vantagem. Gracier olhou para ela saindo pelas costas do irmão e balançou a cabeça. O irmão dela virou provocador: agora que é bonito, por favor, tome cuidado e não seja tão imprudente. Ela o avisou. Artemia é o nome da deusa do humano. A luz do sol atravessava as densas folhagens e fazia a floresta brilhar. Neste momento, em algum lugar nas profundezas da floresta, num local que ficava a cerca de 7 quilômetros de uma cachoeira. Este lugar era cercado por árvores, sons de pássaros cantando e a fragrância de flores perfumadas flutuavam no ar. Este lugar era um bom paraíso isolado, mas a pré-condição era que não houvesse pessoas aqui. Atualmente, o som de uma luta podia ser ouvido. Naturalmente, era Alex lutando contra monstros, contra lobos do vento para ser mais preciso. É um monstro Ranked como o próprio nome sugere, é um monstro extremamente rápido e ágil ao atacar. Eles são mais rápidos, mas têm uma defesa fraca. Foi por causa de sua velocidade que foram classificados como monstros Ranked e a lâmina de Alex colidiu com a garra do monstro. O sangue voou e também um membro decepado. Aquele lobo do vento uivou de dor antes de pular para trás. Ação, eu já vi você chegando, disse Alex com um sorriso antes de se esquivar de uma garra que veio direto em sua cabeça pelas costas. Ele pulou e ao mesmo tempo jogou duas Black Betty no monstro que acabou de atacá-lo, porém aquele monstro pulou para trás evitando as facas. Eu sabia que você faria isso, disse Alex antes de convocar Silver e disparar. Bang! 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 3 balas, uma em cada uma das patas dianteiras do monstro, enquanto a última bala foi direto para sua cabeça, matando-o. Alex se virou para encarar o último lobo ferido. O lobo ferido olhou para os lobos mortos e uivou de tristeza. Virando-se na direção de Alex e olhando para ele antes de atacar enquanto mancava. Suspirando, Alex apontou sua arma prateada para o monstro que se aproximava e puxou o gatilho. Bang! Uma bala foi o suficiente para o monstro se deitar para sempre. Alex pegou uma poção de cura, borrifou um pouco sobre seus ferimentos antes de beber. Não importa quantas vezes eu tenha bebido, ainda é desagradável, reclamou ele. Não se machuque então. Silveria disse. Os lábios de Alex se contraíram, como se fosse possível. Ele estava lutando contra uma matilha de lobos do vento, 10 para ser mais específico. Nunca ele teria pensado que encontraria tantos ao avançar para as profundezas da floresta. Já se passaram 3 horas desde que ele saiu da pousada. Quando ele entrou na floresta pela primeira vez, ele matou 20 goblins e mais à frente, matou 5 formigas soldado. Parece que as formigas soldado se dispersaram após a morte de sua rainha. Esses lobos do vento são muito difíceis de lidar, Alex murmurou enquanto limpava a bochecha onde recebeu um corte antes, ao lutar contra os lobos. Ele ficará mais ferido se não estiver usando o equipamento que recebeu de Lena. Bem, eles são bem rápidos, mas a defesa deles é extremamente fraca. Normalmente eles deveriam ser um líder de matilha liderando-os. No entanto, não vimos nenhum até agora, então é melhor ser cauteloso. Silveria avisou. Eu irei, mas deixe-me verificar meu status, disse Alex antes de murmurar o status. Status, Alexander Kaeltoshi, classe, pistoleiro mágico, idade, 17, macho, classificação 2, nível 20, valor de experiência, XP, 132.100, poder mágico, 1450 mais 50, 1500 magia, nenhum ataque, 250 mais 50, 300 defesa, 215 mais 50, 275 agilidade, 250 mais 50, 300 inteligência,
250 mais 50, 300 sorte, 200 mais 50, 250 pá, 100 SP, 10 presente, 2 armas semi-seladas habilidades, avaliação normal nível 5, compreensão da linguagem, caixa de item, nível 2, dedos rápidos máximo, sentido divino nível 2, faca de arremesso nível 5, visão negra nível 2, empunhadura dupla nível 2, nível de piscar 1, arte da faca nível 2, nível de link 1, nível de intimidação 1, títulos, Oterwolder, aquele que não pode usar magia, aquele cujos dedos são mais rápidos que o Flash, Goblin Slayer, eu estava esperando por isso. Ele disse com os olhos fixos em seu SP, Skill Point. SP ganho a cada 10 níveis, por que isso? Ele não sabia dizer. Antes de vir para cá ele estava quase no nível 16, faltando 220 XP, agora ele passou para o nível 20, mais 3 níveis e vai passar para o rank 3. Aos poucos ele estava alcançando os outros, ele deve trabalhar mais e superá-los. Alex subiu de nível pela 5ª vez, ele usou 7.620 XP para isso, não, sobrou 130 XP. Deve-se notar que ele matou 20 goblins, 3.000 XP, 5 formigas soldados, 750 XP, e 10 lobos do vento, 4.000 XP, aproximadamente 400 XP por lobo do vento. Suas mortes lhe renderam 7.750 XP, extraindo 7.620 XP dele. Ele ficou com 130 XP. Se for possível, quero avançar para o próximo rank antes de voltar. Ele murmurou enquanto usava seu SP e BP recém-adquiridos. Status: Alexander Kayaltoshi. Classe: Pistoleiro mágico. Idade: 17. Macho. Classificação 2. Nível 20. Valor de experiência: XP 132.100. Poder mágico: 1.500 mais 50 BP, 1.550 magia, nenhum ataque, 300 defesa, 275 mais 25 BP, 300 agilidade, 300 mais 25 BP, 325 inteligência, 300 sorte, 250 pá, 0 PS, 0 presente, 2 armas semi-seladas habilidades, avaliação normal nível 5. Compreensão da linguagem, caixa de itens nível 2, dedos rápidos máximo, sentido divino nível 2 mais 2 SP, nível 4, faca de arremesso nível 5, visão negra nível 2, empunhadura dupla nível 2, blink nível 1 mais 2 SP, nível 3, arte da faca nível 2 mais 2 SP, nível 4, link nível 1 mais 2 SP, nível 3, intimidação nível 1 mais 2 SP, nível 3. Títulos: Oterwolder, aquele que não pode usar magia, aquele cujos dedos são mais rápidos que o Flash, Goblin Slayer. Ao mesmo tempo, em outro local, em algum lugar de um casarão da capital, havia um jardim. Este jardim pode ser descrito como um jardim formal. As árvores bonsai alinhavam um gramado perfeito em suas caixas de madeira. No centro, havia um lago tão grande quanto um pequeno lago com nenúfares floridos e uma ponte de madeira que atravessava o meio para que você pudesse olhar para as carpas koi. Os canteiros de flores eram uma profusão de cores de maio e, mesmo olhando de perto, estavam livres de ervas daninhas. Atualmente, de pé neste lago estava uma menina. Ela tinha lindos cabelos azuis longos, seus olhos eram do mesmo tom, ela tinha um rosto lindo. Se Alex estivesse presente, ele a teria identificado como a princesa vadia que ele insultou no templo, Caterina von Avens, a segunda princesa do Império Drechia. Uma das pretendentes ao trono, a segunda princesa alimentava os peixes do lago com um sorriso no rosto. De repente, uma sombra se manifestou perto dela, sem ser perturbada, ela continuou alimentando os peixes. Saudações, Alteza. O sombra disse com uma voz sem gênero. O que traz você aqui? Ela perguntou. Estou aqui para relatar algo. Prossiga. Aquele homem, de quem você nos pediu para cuidar, ele ainda está vivo. Por que isso? Ela perguntou sem parar o que estava fazendo. A sombra explicou como os aventureiros contratados não conseguiam realizar o seu trabalho. Ninguém estava disposto a fazê-lo, como se tivessem medo de alguém. Quem era essa pessoa? Continua sendo um mistério até para eles. Parece que alguém o está protegendo. Ele tem muita sorte. Se não estou errado, você nem sabe quem é, não é? De fato. Não encontramos nada,
Ninguém falou mesmo depois de nossa conversa pacífica com eles. Disse a sombra em um tom sem emoção. A segunda princesa se divertiu. Ela sabia como a conversa pacífica das sombras funcionava bem, o quão assustadora a conversa pacífica deles poderia ser. Pensar que ninguém derramou feijão depois disso. A pessoa misteriosa que protege Alex deve ser forte e extremamente temida. Ela duvida que tenha sido obra de sua irmã mais velha, Priscila, talvez seja uma de suas amigas. Bom, não importa, Alex estava vindo para a capital, ela terá todo o tempo para lidar com ele. Ele não deve ficar impune. Diga-me como está o progresso dele, ela perguntou. Ela estava um pouco interessada em como ele estava, considerando que seu dom estava selado, considerado inútil na última vez que o viu. Ele está avançando muito rapidamente para alguém com dom inútil. Em apenas 2 semanas, ele passou do rank F para quase D, aguardando a prova. Dizem que ele matou 30 goblins e é apenas uma espécie rara. Disse a sombra. Oh! A curiosidade de Caterina foi despertada. Ela esperou que suas sombras continuassem. Há alguns dias ele lutou contra um grupo de aventureiros. Um grupo de aventureiros rank havia uma aposta em jogo. A sombra explicou os detalhes para ela. Então, quem ganhou no final? Foi o outro mundo. A luta não durou muito. Ele os despachou um por um. Ele ganhou tudo, levou tudo, até as armas dos perdedores, só os deixou com as roupas. Interessante. Muito cruel. Mas interessante. Nada mal para alguém com um dom inútil. Comparado ao meu eu, ele não é nada, mas é interessante. Talvez seu dom não seja inútil, afinal. Caterina disse sorrindo. Sua Alteza ninguém o viu usar seu dom, nem mesmo uma vez. Mesmo naquele dia ele usou apenas facas e facas de arremesso. Ele era muito bom em atirar facas, diziam. Há uma garota ruiva seguindo ele recentemente. Não sabemos o relacionamento dela com ele. Talvez ela seja sua companheira temporária. Depois que a garota aparece, fica difícil monitorá-la ou obter qualquer informação sobre ela. Nossos homens são eliminados. Por quem? Não sabemos. Acrescentou a sombra. Oh! Ainda mais interessante. Bem, vamos deixá-lo vir para a capital antes de planejar algo. Talvez ele possa ser usado. Caterina disse com um brilho perigoso em seus olhos. Pare de monitorá-lo. Não tente nada por enquanto. Você deveria ir monitorar as ações da minha irmã. Ela ainda está dentro de sua mansão sem fazer nada? Sim, a terceira princesa ainda não fez nenhum movimento. A sombra respondeu. Eu vejo. Você pode voltar agora. Caterina disse que seus olhos se estreitaram. Aquela irmã dela é imprevisível, mesmo agora. Ela não havia confirmado nem negado a participação na corrida pela coroa. Ela ficou uivando dentro de sua mansão. Caterina era extremamente cautelosa com ela, mesmo com sua vantagem. Quem pode culpá-la? Aquela irmã dela era popular demais, a mais linda de todo o Império, a pérola do Império. Tudo o que ela precisa fazer é dizer que será a candidata e um monte de apoiadores surgirá em seu caminho. Suspirar. Caterina soltou um longo suspiro, rezando para Deus Artemia para que o mau pressentimento que ela estava tendo recentemente não se tornasse realidade. Vou me despedir então. Disse a sombra, tentando sair. Espere. Caterina parou a sombra e perguntou. Você já descobriu o paradeiro dessa pessoa? Infelizmente não encontramos nada. Foi como se ela tivesse desaparecido, totalmente. Ela não está em nenhum dos impérios ou em outros continentes. Conhecendo-a, ela voltará assim que terminar o que está fazendo. A sombra explicou. Entendo, você está certo. Vá embora, quero ficar sozinho. Ninguém tem permissão para me perturbar. Certamente Vossa Alteza. O sombra disse antes de desaparecer deixando a segunda princesa sozinha. Ela olhou para longe perdida em pensamentos. De volta à localização de Alex. Alex tinha acabado de alocar seu BP e SP sem saber da trama da segunda princesa. O alcance de sua habilidade Blink aumentou para 400 metros, 1312 pés, e ele só precisa de 250 MP por uso. Ele não havia testado a nova habilidade Intimidação que ganhou de Gracier, mas tinha certeza de que usará em breve. Como o próprio nome sugere, é uma habilidade usada em um monstro mais fraco para intimidá-los, fazendo-os temer você. O monstro mais fraco irá congelar quando estiver sob esta habilidade por alguns segundos. Também pode funcionar em um monstro um pouco mais forte que o usuário da habilidade, mas a duração será reduzida devido à sua forte força de vontade.
Alex decidiu finalmente retirar os materiais dos lobos mortos, porém naquele momento ele sentiu uma súbita sensação de crise vindo de suas costas. Então sem esperar ele piscou e apareceu a 100 metros de distância. Então ele viu algo que deixou sua espinha arrepiada. Quase depois que ele saiu, uma longa lâmina de vento vertical cortou o local onde ele estava anteriormente até atingir as árvores a 70 metros de sua localização atual. Se ele tivesse sido mais lento por meio tempo, teria ficado gravemente ferido ou, pior, poderia até perder um ou dois membros. O medo assaltou. Alex rapidamente balançou a cabeça e se concentrou no culpado da situação atual. Era um lobo do vento, não típico. A altura deste era maior que a dos lobos anteriores, cerca de 8 metros. A altura de um lobo do vento normal era de cerca de 3 metros e a cor do pelo era cinza. No entanto, a cor deste lobo, grande, era branca. Era sem dúvida um alfa, o líder da matilha que ele acabara de matar. O alfa uivou de frustração. Nunca teria pensado que este humano pudesse evitar um ataque tão rápido. Parece que esse humano tem alguma habilidade, por ter matado seus subordinados enquanto estava ocupado em outro lugar. Não importava porque ele iria fazer esse humano pagar, com um brilho cruel nos olhos. O alfa olhou para Alex. Cuidado, mestre, este é perigoso e mais rápido que os outros. Ele é mais forte do que qualquer monstro que você já enfrentou. Silveria aconselhou. Eu sei, Sil, disse Alex, com suor escorrendo de sua testa. Ele não poderia saber quando avaliou o maldito monstro. Ele estava se contendo para não gritar WTF Lobo do Vento Alfa nível 35 magia, vento poder mágico, 1900 2000 ataque, 400 defesa, 200 agilidade, 500 inteligência, 190 sorte, 40 habilidades, lâminas de vento nível 3, bala de vento nível 3, barreira de vento nível 4. Tornado de vento nível 5 merda de verdade. 500 pontos em agilidade. Você deve estar brincando. Ele tem quase o dobro do meu agi, e com essas habilidades ridículas. Nenhum deles é de nível baixo, principalmente o último, parece muito perigoso. Bem, sua defesa é baixa, no entanto. Só preciso tocá-lo com minhas facas ou balas, duvido que seja tão fácil. Essa luta não será nada fácil. Alex amaldiçoou baixinho antes de tirar o pingente com o desenho da águia que sua irmã lhe deu de presente. Ele se sentiu mais leve de repente, verificando seu status rapidamente. Alex viu que ele ficou com 1.300 MP e 50 pontos foram adicionados ao seu status agi, certamente por causa do pingente que ele acabou de usar. De repente, o alfa desapareceu e reapareceu nas costas de Alex, cortando suas costas com suas garras. Alex se virou e rapidamente tirou suas facas, Razor e Reaper. Reaper era o nome de sua última faca. Quando o alfa viu a lâmina prateada brilhante, Reaper, ele rapidamente recuou sua garra. Ele se sentiu ameaçado pela lâmina. Ele será ferido por ela. Seu instinto estava gritando com ele. Foi por isso que ele escolheu recuar. Ele então abriu a boca para disparar uma bala de vento em Alex a queima-roupa. Alex rapidamente ricocheteou, aparecendo a 10 metros de distância. Ele contra-ataca lançando Five Silver Berries, as novas facas de arremesso, sucessivamente. Normalmente, ele deveria ter sido pego de surpresa porque tudo aconteceu muito rápido. Infelizmente, o alfa rapidamente se esquivou das 5 facas e por sua vez, atacou batendo 2 vezes no chão. 2 lâminas de vento foram enviadas na direção de Alex. Ele rapidamente evitou saltando para a esquerda, ao mesmo tempo em que apontou Silveria para o alfa e disparou. Bang! 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 O alfa foi surpreendido pela arma prateada que apareceu de repente. Ele se sentiu ameaçado por ela, principalmente aqueles projéteis azuis que vinham em sua direção. De repente ele uivou. De repente, um escudo feito de vento apareceu logo antes do alfa bloquear as balas. Alex ficou surpreso. Mesmo que esperasse algo assim, ele não achava que o escudo pudesse bloquear suas balas. Balançando a cabeça ele piscou e apareceu logo atrás do alfa com a arma apontada para sua retaguarda. Porém no momento em que quis atirar ele ouviu a voz em pânico de Silveria. Mestre, cuidado, uau! Sentindo o vento vindo de sua esquerda, Alex quis evitá-lo, mas já era tarde demais. Ele colocou as mãos na frente para proteger a cabeça. Bang! Ele levou um tapa e foi lançado em espiral pelo ar, batendo contra uma árvore. Ele grunhiu de dor, estava se sentindo tonto, estava sangrando pela cabeça,
Se escutasse seu corpo iria descansar, porém, não teve tempo para descansar, rolou rapidamente no chão escapando de outras lâminas de vento. Antes que o Alpha pudesse atacar de perto, Alex usou seu sentido divino para mantê-lo o mais longe possível até que ele se recuperasse o suficiente para ficar de pé. Tanto humanos quanto monstros se entreolharam. Alex tinha certeza que teria pelo menos deixado um ferimento ou dois quando piscou e apareceu na traseira do monstro. Infelizmente, não saiu como ele planejou. Ele havia esquecido do rabo do lobo. Se não tivesse trazido as mãos na frente de sua cabeça ele já estaria morto. Graças à sua alta defesa ele não sofreu uma lesão grave. Porém, estava frustrado. O Alpha também. Ele tinha certeza de matar o humano quando aparecesse atrás dele. Infelizmente, o humano fraco sobreviveu. Não, ele deve reconhecer que esse humano era mais forte que os humanos que ele havia enfrentado até agora porque se machucou. Isso aconteceu quando Alex estava atirando aleatoriamente para mantê-lo à distância. Uma das patas traseiras do Alpha foi perfurada quando ele também disparou uma bala de vento em Alex. O Alpha não se moveu porque não queria que Alex percebesse seu ferimento. Sendo a velocidade sua principal vantagem, ele a perdeu agora por causa daquela lesão. Ele deveria encontrar uma maneira de lidar com esse humano antes que ele percebesse sua lesão e tirar vantagem disso. Os humanos são tortuosos por natureza, ele sabia disso. Companheiro de estábulo foi instalado agora que os dois estavam feridos. Alex na cabeça, um dos olhos estava fechado, entrou sangue e ele tinha dificuldade para enxergar então decidiu fechá-lo. O Alpha na perna traseira. Pontuação. Alex engoliu uma poção de recuperação de alto grau para recuperar seu MP, então segurou a navalha na mão esquerda enquanto Silveria apontava para o Alpha. Os dois se entreolharam, os olhos azuis se chocaram contra os olhos verdes. De repente o Alpha uivou, um escudo de vento apareceu na frente dele, depois um à sua esquerda, depois à direita e finalmente atrás dele para formar um escudo perfeito. Os olhos de Alex se arregalaram, no entanto. Sua surpresa foi substituída pelo medo quando viu o vento começar a se reunir na frente de Alpha. Nada de bom. Alex soube instantaneamente o que o lobo estava planejando e não podia deixá-lo lançar aquele feitiço perigoso. Então ele jogou navalha no lobo na esperança de que funcionasse, mas foi desviado. O vento lentamente continuou a se reunir na frente dos escudos de vento tentando formar um pequeno tornado. As árvores nas proximidades começaram a tremer, perdendo suas folhas. O que fazer? Alex se perguntou. Será suicídio aparecer atrás do lobo porque a faca não conseguiu perfurar o escudo? A mesma coisa com suas balas, ele estava sem soluções. Se o lobo conseguir completar o feitiço, ele morrerá com certeza, tudo será apagado em quilômetros, até o lobo será varrido. Por isso ele criou aquele escudo perfeito. A habilidade de intimidação de Alex não funcionará neste monstro. A diferença de nível era muito alta. Ele estava perdido. Mestre Alex estava muito focado em pensar em uma solução plausível, por isso não ouviu as ligações de Silveria. Mestre, eu tenho uma solução. Silveria gritou. Alex sentiu-se tonto de repente. Não há necessidade de gritar assim, ou você está planejando acabar comigo antes que o lobo faça? Alex perguntou desanimado. Não é minha culpa, já. Estava ligando há um tempo, mas você não atende, então gritei para chamar sua atenção. Meu erro. Você disse que tem uma solução, não é? Sim, eu tenho uma solução, afirmou Silveria. Explique rapidamente. Alex a incentivou porque o pequeno tornado estava aumentando. Mesmo de onde ele estava ele começou a sentir o vento. Você está fraco demais para usá-lo, mas bem, acho que você não vai morrer. Silveria murmurou. O que? Não, nada. Deixe-me assumir o controle do seu corpo por um segundo. Esteja pronto para agir logo depois de mim. Ela disse sem entrar em detalhes. Mesmo que quisesse mais detalhes, decidiu primeiro seguir o conselho de Silveria. A essa altura, o tornado do vento havia crescido, destruindo as árvores nas proximidades. O Alpha uivou antes de encarar Alex pronto para lançar seu feitiço. Ele esperava ver o medo no rosto do humano, porém o que viu o fez parar por um segundo, e foi o que selou seu destino. Os olhos de Alex brilharam prateados. Até mesmo a tatuagem em forma de cruz em seu braço brilhou. Ele estava sorrindo quando apontou sua arma prateada para o tornado do vento. Eu sou o mestre de toda a criação. Desencadeie o julgamento. Uma bala de prata foi disparada da arma e foi direto em direção ao tornado e ao escudo de vento.
Então algo surpreendente aconteceu. O tornado de vento e o escudo de vento desapareceram. Não, para ser mais preciso, eles foram cancelados. Os olhos do Alpha se arregalaram até quase perderem a órbita. Alex recuperou o controle de seu corpo, convocou seu reaper e arremessou com todas as suas forças. Uau! A faca foi direto em direção ao Alpha e perfurou sua cabeça, matando-o instantaneamente. Até sua morte, os olhos do Alpha permaneceram arregalados porque ele não entendia como seus feitiços foram cancelados. Depois de confirmar a morte do lobo, Alex que soltou um suspiro. Que porra foi aquela bua? Ele não conseguiu terminar a frase antes de ser agredido por uma dor intensa que o fez perder a consciência. Eu pensei que isso iria acontecer. Silveria disse que a exaustão preencheu sua voz. Aconteceu no momento em que Alex disparou aquela bala de prata. Um poder misterioso foi liberado e vários indivíduos sentiram isso em suas dimensões. Em um mundo feito de chamas, uma mulher extremamente bonita podia ser vista tomando banho em lava quente. Quando sentiu o poder misterioso, ela sorriu. Amigo, parece que você usou essa habilidade. Seu mestre deve estar com problemas para você liberá-lo. Senti isso através da conexão que você compartilhou com meu anfitrião. Suspirar. Criança, você deve trabalhar mais para não ficar para trás. Eu acredito em você. A mulher ruiva murmurou antes de continuar a relaxar na banheira de lava. Em outro local, em um mundo inteiramente feito de gelo, a neve caía continuamente. Duas silhuetas trocavam movimentos em uma velocidade extremamente rápida. Era quase impossível acompanhar. De repente, ambas as silhuetas pararam porque também sentiram aquele poder. Ambas olharam em uma determinada direção. Tornou-se possível ver suas características. As duas silhuetas eram meninas de cerca de 17 anos. Ambas vestiam calças curtas e camisas sem mangas. Tinham longos cabelos brancos e olhos azuis. Seus rostos parecem perfeitos como bonecos, porém, sua expressão era mais fria que o gelo mais frio. As duas donzelas que parecem idênticas como gêmeas trocaram olhares antes de recomeçarem a trocar golpes como se a aparição daquele poder não significasse nada para elas. Porém, em seus rostos inexpressivos podia-se avistar um pequeno sorriso, algo que não existia anteriormente. Ao mesmo tempo, em outro local, em um palácio inteiramente feito de ouro, havia um trono feito do mesmo material, e sentado no trono de ouro estava um homem de alta estatura. Suas feições não podiam ser vistas porque estava escondida pela luz dourada, mas ele tinha longos cabelos dourados. Estava vestido com uma armadura dourada e prateada e em sua mão havia uma espada longa dourada. Este homem também sentiu esse poder. Ele estalou a língua em aborrecimento. Aquela garota com sua habilidade irritante. Eu realmente odeio isso, porém, estou esperando para ver o que acontecerá se os dois entrarem em conflito. Bem, em breve saberemos. Espero que você não me decepcione, garoto. Esta mensagem foi dirigida a alguém em particular. Quem foi? Somente o homem e a parte interessada sabem. Porém, uma coisa era certa. A outra parte recebeu a mensagem porque decidiu fazer uma exploração. Assim, em vários locais, diferentes indivíduos reagiram ao misterioso poder liberado após o disparo da bala de prata. Uma mulher peituda de cabelos verdes lutando contra uma horda de monstros com seu Kodachi parou e murmurou, acho que ele pode ser um bom cavaleiro. Antes de reiniciar sua luta, não, deveria ser chamado de massacres. No entanto, não importa quantos monstros foram abatidos, eles continuam vindo como idiotas sem cérebro. No entanto, a mulher de cabelos verdes parecia despreocupada enquanto continuava massacrando monstros com um sorriso selvagem no rosto. Era bastante assustador, mas ao mesmo tempo, era muito bonito. Em outro local, uma linda mulher lutando contra um monstro com as mãos nuas disse sem parar, pequeno Lu, você estava certo, ele já desbloqueou seu dom. Suspirar. Pensar que ele pegou esses dois. Parece que não vai ser tão pacífico quanto pensei, é melhor estar preparado. Essa mulher tinha cabelos dourados e olhos heterocromáticos, um dourado e outro vermelho. Ela usava um escudo pesado que tinha uma tatuagem em formato de cruz nas costas. Este escudo parecia pesado, mas a mulher se movia agilmente com ele nas costas. O mais estranho era que a mulher estava vestida como um clérigo, mas ela estava atacando monstros a torto e a direito. De volta à floresta, Alex, o culpado das diferentes reações, não sabia disso. Ele estava deitado inconsciente no chão. Não muito longe dele estava o cadáver do lobo. Alpawind ainda estava com os olhos bem abertos.
Já se passaram 30 minutos desde que ele perdeu a consciência e ainda assim ele não dava sinais de acordar, apenas ficou deitado descansando em paz. Foi bom que nenhum monstro tenha aparecido. Mais a 30 minutos se passaram antes que Alex finalmente acordasse com um gemido. Levantando a parte superior do corpo, ele disse: "Senti como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Se for esse o caso, você estará morto, não vivo", brincando como fez. Silveria comentou. Os lábios de Alex se contraíram. Era apenas uma maneira de falar. "E para começar, diga-me como você sabe sobre caminhão. Você acha que é só o seu mundo que tem tecnologias? Não se iluda, havia um mundo com tecnologias superiores às suas." "Oh! Você pode me contar sobre o mundo em questão?" Alex perguntou meio que, esperando uma resposta. "Não vou contar. Estou exausto depois de usar essa habilidade. Preciso descansar para me recuperar. Eu quebrei todos os meus selos para poder usar essa habilidade. Não foi sem consequências." Vendo Silveria não planejando falar sobre isso, por enquanto, ele decidiu focar naquela habilidade incrível. Ele estava mais interessado na habilidade de qualquer maneira. "Eu vejo, no entanto, pelo menos me explique o que era essa habilidade ridícula. Como é que eu não ouvi sobre isso?" Silveria suspirou muito antes de responder. "É uma das minhas habilidades únicas. Eu chamo isso apagar. Como você viu, pode cancelar qualquer magia." "Incrível." Alex elogiou, seus olhos brilhando como uma criança que acabou de ouvir falar de um brinquedo novo. "Com esta habilidade, não há necessidade de temer qualquer magia disparada em meu caminho. Acalme seus cavalos. Você acha que é fácil usá-lo? Você está muito fraco para usá-lo atualmente. Você foi capaz de usá-lo porque era um caso extremo. Não espere que isso aconteça novamente. Você só usará depois de ser poderoso o suficiente. Usar atualmente era impossível e não será sem consequências. Você já experimentou. Você deve verificar seu status primeiro." Alex suspirou e decidiu verificar seu status. Ele tinha a sensação de que essa habilidade não poderia ser usada facilmente. "Status", ele murmurou enquanto uma janela contendo suas informações de status aparecia bem diante de seus olhos. O que ele viu o deixou sem palavras. Status: Alexander Kyle Toshi. Classe: Pistoleiro mágico. Idade: 17. Macho. Classificação 2. Nível 19. Valor de experiência: XP /2100. Poder mágico: 50.550. Magia: nenhum ataque, 300 defesa, 300 agilidade, 325 mais 50, inteligência, 300 sorte, 250 pá, 0 PS, 0 presente, 2 armas semi-seladas. Habilidades: avaliação normal nível 5, compreensão da linguagem, caixa de item nível 2, dedos rápidos máximo, sentido divino nível 4, faca de arremesso nível 5, visão negra nível 2, empunhadura dupla nível 2, nível de piscar 3, arte da faca nível 4, nível de link 3, nível de intimidação 3, títulos: Oteru Oluder, aquele que não pode usar magia, aquele cujos dedos são mais rápidos que o Flash. Goblin Slayer, o que aconteceu com meu status? Ele perguntou, a confusão crescendo dentro dele. São as consequências de usar uma habilidade acima do seu nível atual. Você perdeu um nível, não se preocupe, você irá recuperá-lo em breve. Porém, o XP ganho após matar o alfa não voltará porque foi usado como compensação. Normalmente você terá ganho um nível com o XP dele, no entanto, ele foi usado. Silveria suspirou e acrescentou, mestre, você tem muita sorte, senão teria perdido mais de um nível. A expressão de Alex escureceu, ele ficou feliz em aprender sobre uma das habilidades únicas de Silveria, mas ficou assustado com o custo de usá-la à força. Ele não queria perder níveis além de se sentir como alguém que descansou depois de trabalhar em uma operadora por um mês sem descanso. Como se fosse tão fácil usá-lo. Acho que é muito doce para ser comido com tanta frequência, ele murmurou. É bom que você saiba disso. Uma vez no nível 45, você poderá usá-lo. Até então não pergunte sobre isso e não tente usá-lo à força ou você perderá mais do que eu disse. Silverio avisou em um tom sério. Alex acenou com a cabeça. Acho que devemos avançar em direção ao objetivo de hoje. Exatamente, há uma cachoeira a 7 quilômetros ao norte da sua localização atual. Eu sei que tem uma caverna escondida lá, vá lá e começaremos. Alex ficou atrás com um pouco de dificuldade. Suspirando,
Fechou os olhos e trouxe uma poção de recuperação física e bebeu. O gosto ainda era desagradável, porém funcionou. Ele recuperou um pouco de força, chutando o chão e disparando em direção à cachoeira. É hora de completar o objetivo real de hoje. Atualmente Alex estava correndo a toda velocidade em direção à cachoeira. No caminho ele estava pensando na habilidade única de Silveria. Apagar. Foi uma habilidade incrível, exceto pelo Shunibyo como uma linha. O que Shunibyo significa? Ponto de interrogação. Silveria perguntou curiosamente. Nada, te conto mais tarde. Vendo Alex não responder, ela fez beicinho. Alex balançou a cabeça e aumentou o passo em direção à cachoeira sobre a qual Silveria lhe falou. Depois de meia hora, ele finalmente chegou ao local em questão. A cachoeira era muito grande para o que ele imaginava. Toda a área abaixo dele estava coberta de água. A água era muito clara, não parecia ter nenhuma impureza visível, dava para ver até o chão no fundo, até as pedras, os peixinhos nadando, era lindo, e como era uma cachoeira, ali havia uma longa fenda no chão e a água caía dentro dela, vinda de cima do penhasco. A fenda estava escura como breu por causa da escuridão. Lá dentro, mesmo depois de Alex usar o sentido divino, ele ainda não conseguia sentir o fundo. Quando a água caiu dentro da fenda, Rex não conseguiu ouvir o som da água batendo no chão. O craque parecia a entrada para o abismo. Por um momento Alex considerou se deveria apenas ficar sentado aqui ou entrar na caverna. Ele tinha certeza de que estava naquele abismo. Quem sabe o que o abismo continha? Ele não encontrou nada depois de usar seu sentido divino, mas isso não significa necessariamente que não haja nada lá embaixo. Não se preocupe, eu verifiquei e não há nenhuma fera perigosa dentro dele. Basta mergulhar, a caverna fica do outro lado da fenda abissal. Silveria explicou. Alex assentiu e seguiu as instruções de Silveria e logo encontrou uma caverna escondida em um dos lados internos da fenda abissal, em forma de penhasco. Ficava a cerca de 50 metros abaixo do nível da superfície. A água caindo escondia perfeitamente a pequena entrada da caverna. Estava muito escondido para ser visto de cima. Quando Alex entrou na caverna, ele percebeu que era mais como um túnel subterrâneo que levava mais para dentro. Depois de caminhar cerca de 100 metros, ele finalmente chegou à área que Silveria apontou. O túnel o levou a um lugar espaçoso. O lugar era grande o suficiente para 50 pessoas compartilharem. Havia até um pequeno lago ao lado. A área não tinha nenhum momento de luz. Ele não sentiu a presença de nenhum monstro. No entanto, Alex ainda usou seu sentido divino para verificar o local. Só para ter certeza. O mestre é certamente cauteloso. Pensei ter dito que não havia nada aqui. Ponto de interrogação. Silveria perguntou divertida. Ação eu sei, é só para ter certeza. Agora tenho certeza de que não há nada aqui. Vendo que o lugar era tão grande e desprovido de qualquer presença exceto a dele, Alex suspirou de alívio. Verdade seja dita, ele sabia que o lugar estaria deserto como Silveria disse, mas mesmo assim verificou, só para irritá-la, porque no momento ele estava com raiva. Ela tinha o péssimo hábito de não contar nada a ele, sob o pretexto de que ele era fraco. Uma ou duas vezes pode passar, mas fazê-lo continuamente irritará até o mais calmo dos homens. Ela o chama de mestre, mas há muitas coisas que ela se recusou a contar a ele. Ele era apenas mestre no nome porque não pode forçá-la a fazer nada. Não era um contrato de escravos que os ligava. Silveria, em sua dimensão, percebeu o humor de seu mestre. Ela suspirou muito antes e olhou em determinada direção por um tempo antes de rir. Mestre, você está certo, mas deveria tentar se colocar no meu lugar. Não é que eu não queira contar tudo a vocês, mas não posso por causa dos selos e restrições impostas a mim pelo mestre anterior antes de sua morte. Ele fez isso por motivos de segurança e também para não sobrecarregá-lo antes de estar preparado. Você sabe, nos usar não é fácil nem para os mais talentosos. Somos muito poderosos, nossas habilidades são. Apenas lembre-se daquela habilidade que usei anteriormente, não deveria ter usado antes de você chegar no nível 50, pelo menos no nível 45. Mas usei no nível 20 forçando você a sofrer. Mas você não tem noção do que eu do meu lado passei. Estou enfraquecido. Meus selos anteriores que estavam desmoronando lentamente foram reforçados porque fui contra uma ordem. A propósito, seus selos são correntes pretas firmemente enroladas em torno de nós, tornando impossível um movimento. O meu estava quase quebrado, permaneceu na altura dos meus pés, mas agora está de volta na altura da minha cintura. Leva tempo para quebrá-los. Além disso,
Quanto mais poderoso você se torna, mais fácil se torna para nós quebrá-los. O meu será quebrado completamente em breve. Podemos quebrá-los à força, como eu fiz ao usar uma de minhas habilidades únicas. No entanto, a reação que se seguiria será mais dura para você e mais especificamente para nós. Alex ficou surpreso com a notícia, principalmente sobre as focas. Por que seu mestre colocou selos em você? Ele fez isso para nos proteger daquele inimigo depois de perder aquela luta. Desculpe, não vou entrar em detalhes. Já falei demais e saber com antecedência fará mais mal do que bem. Apenas aprender sobre isso em seu nível atual atrairá um karma ruim para você. Silveria disse se recusando a dizer mais. Alex suspirou. Ele tinha a sensação de que havia uma história complicada por trás de todas essas coisas e isso também cheirava problemas para ele, como se fosse ser arrastado para algo grande. Não, ele já foi arrastado para isso apenas por ser o dono dessas duas armas incomuns com habilidades incomuns. Ref. Silveria Erase. Bom, ele já foi arrastado para algo que nem sabe. O melhor que pode fazer é se tornar o mais forte de todos. Seu objetivo final não mudou. Agora ele tinha outro objetivo. O objetivo de ter aliados extremamente fortes para protegê-lo enquanto ele fazia o mesmo. Só um tolo pensaria em enfrentar sozinho uma ameaça de nível desconhecido. Ele deve treinar sua irmã para ser OP como ele, porque ela tem potencial. Todas as suas futuras mulheres também serão mais fortes. Mulheres fortes por conta própria. Os olhos verdes de Alex brilharam quando ele começou a planejar. Boa mentalidade. Minha irmã e eu garantiremos que a tragédia não aconteça nunca mais. Silveria disse satisfeita, porém a última parte de suas palavras foi murmurada lentamente que Alex não foi capaz de ouvir. Tenho certeza que quando usei o apagar, os outros devem ter sentido isso. Aposto que aquele bastardo que gosta de bancar o rei deve estar cerrando os dentes de frustração e provavelmente planejando uma vingança usando seu hospedeiro. Isso soa como ele. Silveria disse de repente. Você está falando sobre os outros espíritos de armas divinas? Alex perguntou quando sua curiosidade foi despertada. Sim, todas as armas dos seus ex-colegas são armas divinas, mas apenas 4 têm espírito como o nosso. Leonardo, Maria, Sakuya e Luna. Suas armas têm espírito habitando dentro delas. A propósito, minha irmã e eu somos o topo do topo, o ápice, quer dizer. Silveria se vangloriou. Entendo. Alex disse revirando os olhos com suas últimas palavras. Mestre, é hora de começar a trabalhar, mas antes disso, vou lhe contar uma coisa. Eu tenho 3 habilidades únicas além das minhas outras habilidades. Hoje você viu uma das minhas habilidades únicas, a mais poderosa, quanto às 2 restantes, é uma surpresa, não vou te contar mas você as verá em breve, até então tenha paciência. Como eu disse anteriormente, minha irmã só tem 2 habilidades. Uma menos que eu, porém nenhuma delas é fraca. Suspirar. Às vezes tenho até inveja das habilidades dela, tenho muitas habilidades, além das minhas 3 habilidades únicas, porém comparado à minha irmã, não sou nada. Até meu título empalideceu em comparação, sou chamado de Nemesis enquanto minha irmã tem um apelido legal, Uá. De repente, Silveria começou a chorar de dor. Ah! Pare com isso, irmã mais velha, foi culpa minha. Ah, por favor pare. Prometo que não direi mais nada, juro então por favor pare, dói, demais. Os lábios de Alex se contraíram enquanto Silveria e sua irmã mais velha desconhecida continuavam seu drama. Aquela irmã mais velha deve ser difícil de lidar, considerando que ela proibiu a irmã de falar. Da interação deles até agora, Alex notou o respeito e o medo na voz de Silveria. Cada vez que ela falava sobre sua irmã, ela ficava com mais medo. Alex se pergunta qual será a personalidade da outra arma. Balançando a cabeça, Alex decidiu esperar por Silveria. Sem ela não há nada que ele possa fazer. Poucos minutos depois, Silveria conseguiu voltar. Suspirar. A irmã mais velha é uma valentona. Sem comentários. Alex pensou. Vamos começar. Retire a caixa. Silveria ordenou. Vamos começar. Retire a caixa. Silveria ordenou. Alex acenou com a cabeça antes de tirar a caixa que contém o coração do Wyvern. Ele então abriu e instantaneamente uma energia poderosa explodiu de dentro e cobriu toda a caverna. A energia era tão poderosa que fez uma onda no ar. Se ele tivesse aberto do lado de fora, ele tinha certeza de que atrairia todos os monstros da vizinhança em sua direção. Eles iriam querer um pedaço deste coração a todo custo e um banho de sangue logo se seguiria.
Com ele morrendo no meio ou pior, um humano passando, talvez atraído por sua energia. Finalmente, ele entendeu por que Lena havia avisado para não abri-la onde houvesse pessoas ou monstros. Foi bom que Silveria tenha encontrado esta caverna. Balançando a cabeça, Alex focou sua atenção no que havia dentro da caixa. Era um coração não diferente do coração de um humano se não fosse pelo tamanho. Tinha o dobro do tamanho do coração de um humano e era vermelho cristalino, emitindo energia sedutora. Alex quase aguentou um pouco, porém sabia que seria uma atitude suicida. Silveria deve trabalhar nisso antes de comê-lo cru. Pensando em comer cru, ele ainda era contra a ideia mesmo depois de sentir o cheiro sedutor vindo do coração de cristal. Vamos começar e superar isso, rapidamente. Silveria riu antes de assumir o controle do corpo de Alex. Balançando os dedos, o coração do Wyvern saiu da caixa e começou a flutuar no ar. Olhando para o coração de Wyvern, Alex, Silveria, riu. Aquela garota Lena é certamente generosa. O verdadeiro Alex do outro lado suspirou. Quando ele avaliou o coração mais cedo, tudo o que viu foi uma única linha. Coração de Wyvern, porém, atualmente, Silveria observou o mesmo coração e disse que Lena é generosa. Era para dizer que o coração deste Wyvern era de alguma forma especial. Se ele tivesse avançado em avaliação, poderia ter aprendido mais, pensou ele. Alex, Silveria, por outro lado, começou a cantar em uma língua obscura como de costume, porém, desta vez seu canto foi acompanhado por gestos com as mãos. Ação depois, de alguns minutos, ela, parou e disse, mestre, está na hora. Alex, do outro lado, engoliu em seco ao olhar para o coração do Wyvern, que havia ficado mais vermelho e cristalino. E pensar que ele iria comê-lo cru, bem, sua aparência atual parecia mais suportável que a anterior. Quando Alex quis recuperar o controle de seu corpo para comer o coração do Wyvern, ele foi parado por Silveria. Ela estava rindo. Fufufu, não precisa ser tão hesitante. Eu estava brincando com você. Não vou deixar você comê-lo cru de jeito nenhum. É uma brincadeira da minha parte. Ok, aqui vamos nós. Então Alex, Silveria, bateu palmas. Então o coração de cristal brilhou intensamente depois que a luz se apagou. Era uma pílula vermelha pairando no ar em vez do coração de cristal. Agora você pode comer tomar cuidado, pois depois de tomá-lo, você sentirá uma dor insuportável até ter ingerido a energia que a pílula contém. Por quanto tempo? Nem eu posso dizer. Você foi avisado. Alex, Silveria, avisou que estava devolvendo a ele o controle de seu corpo. Após recuperar o controle de seu corpo, Alex imediatamente pegou a pílula vermelha em sua mão. Estava quente. Ele então engoliu de um só gole. Não que não tivesse medo da dor, mas porque para se tornar o mais forte, ele enfrentará muitas dificuldades, e para não vacilar ele não deve hesitar hoje. Boa resolução. Mas você precisará de mais do que isso para enfrentar o que está prestes a começar. Silveria elogiou antes de acrescentar. Alex não teve tempo de perguntar o que ela quis dizer antes. Uma dor intensa o assaltou. Todo o seu corpo estava quente como se tivesse sido jogado em água fervente. Como se todas as células dentro de seu corpo estivessem sendo transformadas em cinzas, uma por uma. A dor percorreu todo o seu corpo. Quando isso vai acabar? Ele se perguntou porque estava começando a ficar insuportável. Ele tinha a sensação de que já fazia uma eternidade que ele estava sofrendo essa dor intensa e isso estava causando estragos dentro de seu corpo. No entanto, na realidade, apenas 60 segundos se passaram. É apenas o começo. Silveria aumenta seu desespero crescente. Alex nem sequer teve energia para questioná-la antes do início do próximo ataque. Ele sentiu uma força poderosa irrompendo das profundezas de seu corpo em direção ao coração. Arg! O violento ataque o deixou tremendo, como se um martelo invisível tivesse esmagado seu coração. Anteriormente, ele estava meio ajoelhado no chão, mas agora estava deitado segurando o coração. Arg! Alex gritou e cortou os dentes até sangrar. Ele se recusou a fechar os olhos e adormeceu. O nível de dor aumentou, cada célula dentro de seu corpo foi destruída, depois reparada e novamente destruída, reparada. Todos os seus 5 foram completamente cortados. Alex sentiu como se tivesse sido jogado em um espaço escuro onde observava cada mudança acontecendo dentro de seu corpo, mas ao mesmo tempo sentia toda a dor, podia até ouvir as batidas de seu corpo. Coração. Despejo.
Despejo a dor aumentou para outro nível até que se tornou impossível para Alex manter a consciência. Bem, ele suportou mais do que eu, pensava. O coração deste Wyvern é certamente poderoso. Os benefícios que ele obterá serão incríveis. Silveria disse após suspirar. De repente, Silveria ouviu uma voz em pânico. Era a voz de Gracier, irmão mais velho. O que aconteceu com você, grande irmão? Gracier, não se preocupe, estou bem. Não tente me encontrar. Voltarei assim que terminar o que estou fazendo aqui. Enquanto isso, use esse tempo para treinar, Alex finalmente respondeu. Gracier aceitou, embora queira ver como está o irmão mais velho. Eu entendo. Tome cuidado, irmão mais velho. Até breve, ela disse antes de cortar a comunicação. Ah! Essa foi por pouco. Ainda bem que posso imitar a voz do mestre, ou então aposto que aquela garotinha virá aqui num piscar de olhos. Silveria soltou um suspiro de alívio depois de cuidar de Gracier. Então ela decidiu verificar a situação de Alex. Vamos ver como ele está. O que ainda está acontecendo? Silveria ficou realmente surpresa. Ela pensou que isso iria acabar logo depois que Alex perdesse a consciência, mas não foi o caso. O inconsciente de Alex não impediu o que quer que fosse de destruir seu corpo. Do outro lado, Silveria só podia observar, impotente, enquanto as veias roxas inchavam e pulsavam pelo corpo de Alex. Sua frequência cardíaca ainda estava acelerada e sua respiração tornou-se irregular. A temperatura de seu corpo aumentou a ponto de o interior da caverna ficar quente também. Silveria suspirou antes de assumir o controle temporário do corpo de Alex até que ela, pulou no pequeno lago localizado no meio da caverna. De volta à sua dimensão, Silveria não pôde deixar de comentar. Isso é incomum. Este nível de dor é excessivo e antinatural. Suspirar. Não há nada que eu não possa fazer, vamos esperar até ele acordar. Espero que não demore muito. Quando ela assumiu o controle do corpo de Alex até a lagoa, ela sentiu a dor que ele estava sentindo. Não era natural, não era como se depois de tomar a pílula vermelha, o coração de Wyvern transformado, ele não sentisse nenhuma dor, mas não teria durado tanto, nem deveria ser tão violento. O coração deste Wyvern era de fato de grau e alto nível, o Wyvern possuindo este coração, para que sua energia fosse tão violenta. Agora que ela pensou sobre isso, normalmente ela deveria ter dividido a pílula em duas para serem tomadas duas vezes. Foi uma falha de comunicação da parte dela. Bem, isso já aconteceu. Tudo o que ela pôde fazer foi esperar, na esperança de que não durasse muito até que Alex acordasse. O sofrimento de Alex continuou por mais 2 dias inteiros. 3 dias depois, ele finalmente acordou do sono. Cachoeira sem nome na zona central da floresta de Mira. Em uma caverna escondida. Um jovem com longos cabelos negros podia ser visto deitado em uma cova no chão. Anteriormente era um lago, mas agora secou. De repente esse jovem abriu os olhos. No momento em que acordou, Alex sentiu uma dor de cabeça dolorosa o agredindo. Ele queria gritar, mas nenhuma voz saiu. A dor de cabeça era tão dolorosa que ele nem conseguia ouvir ou focar nas janelas de notificação que começaram a aparecer no segundo em que ele acordou. Felizmente, cerca de meia hora depois, a dor de cabeça finalmente passou, mas logo depois que terminou e Alex estava organizando seus pensamentos, ele sentiu um cheiro extremamente ruim ao seu redor. Alex não aguentou e parou de respirar, então saiu correndo do túnel. No segundo em que saiu, a água fria caindo na entrada da caverna limpou seu corpo. Embora seu corpo agora estivesse limpo, mas graças aos seus sentidos aprimorados, por causa de sua evolução, ele ainda podia sentir aquele cheiro ruim vindo de dentro da caverna. Então, depois de trocar de roupa, ele saiu da caverna e foi para fora. No segundo em que a luz do sol caiu sobre ele, Alex subconscientemente usou a mão para bloquear os raios solares que incidiam sobre seus olhos. Ele se sentiu como um prisioneiro que agora havia entrado em contato com a luz depois de ficar trancado em um quarto escuro por um longo tempo. Ele descobriu que a luz do sol era extremamente irritante hoje. Aquele que geralmente gosta de tomar banho de sol. Depois que suas pupilas se adaptaram à luz do sol, Alex finalmente conseguiu observar as mudanças em seu corpo. Ele parecia um pouco mais alto do que antes. Anteriormente, sua altura era em torno de 1,75 metros, a mesma altura de Kevin Asmar, mas agora aumentou para 1,80 metros, a mesma altura de Leonardo de Shore. Seus cabelos pretos ficaram mais longos chegando até as costas,
Mesmo sem verificar, ele sabia que o seu abdômen estava bem definido. Ele estava cheio de energia depois de sofrer aquela dor infernal. Pensar nisso causa um arrepio na espinha. Alex balançou a cabeça antes de perguntar: Sil, há quanto tempo estou fora? 3 dias. Eu vejo. Suspirar. Alexandra deve estar muito preocupada. Alex, disse pensando em sua irmã, que deve estar preocupada depois de não vê-lo por 3 dias. Não se preocupe. Tenho mantido contato com ela. Ela não suspeita de nada. Para ela você tem treinado sozinha. Silveria explicou. Eu vejo. Obrigado, Silvéria. Você me salvou de muitos problemas. De nada. Ainda assim, você deve contatá-la, apenas para deixá-la menos preocupada. Silveria sugeriu. Você está certo, Alex respondeu antes de contatar sua irmã usando sua habilidade especial. Olá, Alexandra. Como vai? Houve um silêncio antes que Graciela respondesse. Olá, irmão mais velho, estou bem. Espero que você esteja bem por aí também. Lena perguntou sobre você. Eu disse que você foi treinar. Ela disse para dizer olá quando te ver e também para avisar que o teste acontecerá em breve. Eu vejo. Estou bem aqui. Cumprimente Lena por mim também. A propósito, o que você está fazendo atualmente? Houve outro silêncio antes que ela respondesse. Estou treinando. Ela parecia um pouco sem fôlego. Sozinho. Alex perguntou. Deve ter sido Silveria quem lhe disse para fazer isso. Ela disse treinamento, mas ele tinha certeza de que ela estava fazendo isso fora, não no campo de treinamento da guilda. Ela deve estar matando monstros para treinar. O problema era, com quem? Estou treinando com uma irmã que você conhece. Desculpe, irmão mais velho, entrarei em contato com você novamente. Estou um pouco ocupado. Espero que você volte para casa hoje, ela disse antes de cortar a comunicação. Os lábios de Alex se contraíram. Ela fez isso porque não queria contar a ele com quem estava treinando. Bem, espero que ela não esteja sendo aproveitada. Fufufu. Você acha que ela é burra? Ela é muito inteligente. Aposto que é ela quem está se aproveitando da outra garota. Tal como acontece com quem ela está treinando atualmente, tenho uma pequena ideia. Desculpe, não vou te contar nada mesmo se você me implorar. Silveria disse. Alex balançou a cabeça sem oferecer qualquer resposta. A garota em questão deve ser aquela garota de aparência simples, Eleonora. Quanto a como tudo começou entre eles, ele saberá quando voltar. Alex riu antes de começar a avançar até ver uma grande árvore, sentou-se perto dela e depois encostou-se nela. Verifique seu status. Garanto que você ficará muito surpreso. Silveria disse, fazendo com que Alex verificasse rapidamente seu status. Status Alex, murmurou e o que a se seguir foi, uma voz cheia de surpresa e, mais importante, de felicidade avassaladora. A surpresa foi demais, ele não esperava tal ganho, quase não conseguiu acreditar até verificar novamente. Se ele tivesse ganhado o jackpot, não ficaria tão feliz. Seu status passou por uma mudança esmagadora. Status, Alexander Kael Toshi. Classe, pistoleiro mágico. Idade, 17 macho. Classificação 4 nível 35. Valor de experiência, XP, 07200. Poder mágico, 1550 mais 650, 2200. Magia, nenhum ataque, 300 mais 250, 550. Defesa, 300 mais 250. 550 mais 50, agilidade, 325 mais 300, 625 mais 50, inteligência, 300 mais 150, 450. Sorte, 250 mais 150, 400. Pá, 300. SP, 10. Presente, 2 armas semi-seladas. Habilidades, avaliação normal nível 5, compreensão da linguagem, caixa de item nível 2, dedos rápidos máximo, sentido divino nível 4, faca de arremesso nível 5, visão negra nível 2, empunhadura dupla nível 2, nível de piscar 5, novo, Knife Art nível 4, Link nível 3, intimidação nível 5, novo, habilidades especiais, sentido de perigo, Overdrive, títulos, Oteru Oluder, aquele que não pode usar magia, aquele cujos dedos são mais rápidos que o Flash, Goblin Slayer. Reborn. Novo. Meu nível anterior foi restaurado, nível 20. E eu ainda consegui um salto de 15 níveis. Sério, eu não esperava algo assim.
Bem, considerando a dor infernal que passei durante 3 dias, acho que são recompensas bem merecidas. Eu entendo que é por causa do coração do Wyvern, mas você pode me explicar como consigo um aumento de 15 níveis? Alex pediu uma explicação mais aprofundada. Anteriormente, ele esperava apenas um aumento no seu nível de MP, mas não só conseguiu isso, como também conseguiu um aumento no nível. Não que ele estivesse insatisfeito com essa surpresa. É uma surpresa agradável, mas ele precisa saber como aconteceu e quem estava mais qualificado para isso. Prata. Alex precisa de explicações, não apenas sobre o que aconteceu, mas também sobre diversas outras coisas sobre suas habilidades. Especialmente aquela habilidade especial que apareceu. Houve um silêncio temporário antes de finalmente Silveria falar. Eu gostaria, entretanto, você deveria comer primeiro. Já se passaram 3 dias desde que você comeu alguma coisa. Não se deixe enganar pela sensação de estar cheio de energia, é temporário. É a adrenalina que faz você se sentir assim. É melhor comer antes de começar a sentir uma fome avassaladora te atacando. Agora que ela disse isso, Alex finalmente percebeu a sensação de fome que sentia há algum tempo. Ok, vou comer. Conversaremos depois que eu terminar. Alex disse antes de tirar 2 sanduíches feitos por Leah. Eles ainda estavam frescos porque ele os colocou dentro de sua caixa de itens. Sentindo o cheiro dos sanduíches, o estômago de Alex roncou de impaciência. Alex olhou para os 2 sanduíches por um tempo antes de decidir que não seriam suficientes. Ele então trouxe outros 2, aumentando seu número para 4. Naquela época, quando ele estava saindo do Moonlighting, Alex havia pedido 6 sanduíches, e o motivo é porque ele gostava muito deles. Ele comeu 2 antes da chegada do Alpha, os 4 restantes serão comidos hoje. Para deixar o almoço perfeito, Alex traz também uma garrafa de suco de laranja gelado. Hora de cavar. Alex murmurou antes de começar a comer.